E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive com a gente. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da física moderna. Com um dia super especial, um livro 7 breves lições de física do Carlo Rovelli. Preparem-se porque a gente vai desvendar mistérios do universo, hein? É isso aí, vamos nessa. O Carlo Rovelli, ele tem esse dom de transformar a física que às vezes parece complicado em algo fácil de entender, sabe? Mesmo pra quem não manja muito do assunto. Te convida para uma viagem, né? Totalmente. Sem medo de ser feliz. É. E a primeira parada dessa viagem é a primeira lição. A mais bela das teorias. Que fala da teoria da relatividade geral do Einstein, né? E essa teoria de tirar o chapéu, viu? Einstein, ele era um cara inquieto, sabe? Sei. Não se contentava com as respostas prontas, não. Ele questionou a lei da gravidade do Newton. E aí propôs, e se a gravidade não fosse uma força, mas uma curvatura no espaço-tempo? Uma curvatura. Como assim? Me explica isso melhor. Imagina um lençol bem esticado, sabe? Sei. Tipo um lençol. Se você colocar uma bola de boliche no meio dele, o que acontece? Ele afunda? Exatamente. O lençol se curva, né? É a mesma coisa com o espaço-tempo. A massa de objetos, tipo estrelas e planetas, faz o espaço-tempo ao redor se curvar. Então quer dizer que a Terra gira em torno do Sol, não por causa de uma força, Isso. mas porque o Sol distorce o espaço-tempo. É isso aí. Tipo, a Terra está surfando numa onda gravitacional. Mandou bem. É uma ótima analogia. E essa ideia, por mais maluca que pareça, gerou previsões que os cientistas confirmaram. Tipo, por exemplo, a luz, ela se curva quando passa perto de um objeto muito massivo. Sério? Não. E o tempo? O tempo passa mais devagar em campos gravitacionais fortes. E os buracos negros, onde a curvatura é tão intensa que nada escapa, eles realmente existem. Nossa, é muita coisa para simular, hein? E pensar que tudo isso veio de uma equação super elegante, né? O Rovelli até compara a beleza dessa equação a um quarteto de Beethoven. É isso aí. As duas coisas exigem um certo esforço pra gente entender. Mas a recompensa é incrível. É verdade. Mas a gente tem que continuar a viagem, né? Segunda lição. Os quanta nos leva para um reino ainda mais misterioso, da mecânica quântica. E aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Porque no mundo subatômico, as leis da física que a gente aprende na escola meio que vão por água abaixo. Totalmente. A energia, por exemplo, ela se comporta de um jeito diferente. Ela vem em pacotinhos. Pacotinha. Ela chama quanta. Quanta. E as partículas, tipo elétrons, fótons, elas agem como onda e partícula ao mesmo tempo. Peraí. Tipo, elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. É o famoso princípio da superposição. Mas o mais doido é que essas partículas só decidem que elas são quando a gente observa elas. É como se a realidade fosse um jogo de dados cósmico, sabe? O resultado só é definido na hora que você joga o dado? Então quer dizer que a realidade depende da nossa observação. Essa é a grande questão. É o que o princípio da incerteza de Heisenberg diz. A gente não consegue saber com certeza a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. A própria observação interfere no sistema. Nossa. E essa ideia deu o que falar, né? Gerou um debate épico entre Einstein e Bohr. Dois gigantes da física. Exatamente. E o Einstein não aceitava essa ideia de que a realidade fosse regida pelo acaso. Ele falava, Deus não joga dados. Já ouvi essa frase. É famosa, né? Mas o Bohr defendia a mecânica quântica e essa aleatoriedade como parte da natureza. E quem estava certo? Essa é a beleza da ciência. O debate continua até hoje. É verdade. E cada nova descoberta nos faz questionar o que a gente sabe sobre o universo. Mas por hora, vamos dar um pulinho na terceira lição, a arquitetura do cosmos. Que o Rovelli nos convida a contemplar a imensidão do universo. E aí a gente percebe como a gente é pequeno, né? Totalmente. Lembra daquela época que a Terra era o centro do universo? Eu lembro. Pois é. Mas aí veio Copérnico e tirou a gente desse pedestal. Mostrou que a gente é só um planeta girando em torno do Sol. E o Sol, por sua vez, é só uma estrela entre bilhões na Via Láctea. Nossa! E a Via Láctea é só uma galáxia entre trilhões no universo observável. É muita coisa. É uma vastidão inimaginável, né? É o que o Rovelli chama de a imagem mais profunda do céu que já vimos, né? Isso! E essa vastidão não para de crescer, viu? O universo está em constante expansão desde o Big Bang. É verdade. Há uns 13,7 bilhões de anos. Caramba. É como se o universo fosse um balão sendo inflado. Um balão.
As galáxias se afastando umas das outras como se estivessem grudadas na superfície desse balão. Que legal. E o que será que tinha antes do Big Bang, hein? Essa é uma ótima pergunta. E é isso que a gente vai descobrir na próxima parte da nossa jornada. Boa. Então fiquem ligados, pessoal! É isso aí. De volta para nossa aventura cósmica, com Carlo Rovelli e o livro dele, 7 breves lições de física. A gente viu na última parte a vastidão do universo, essa expansão acelerada desde o Big Bang. Mas e aí? Do que é feita toda essa imensidão? Boa pergunta. E é isso que o Rovelli explora na quarta lição: partículas. A gente vai mergulhar no mundo subatômico, conhecer os tijolinhos que constroem tudo que a gente vê, toca, sente. Com o Lego cósmico. É isso aí. E nesse Lego, as peças fundamentais são os quarks, os elétrons, os fótons e os gluons. Nossa, parece nome de banda de rock, hein? Pois é. Mas me explica uma coisa. Esses quarks e elétrons, essas partículas, elas são tipo bolinhas minúsculas. Essa é a parte mais interessante. Elas não são bolinhas sólidas, como a gente imagina. A física moderna mostra que elas são mais como excitações de campos, tipo ondulações em um lago. E o mais louco é que elas podem surgir e desaparecer o tempo todo, como num passe de mágica. Sério. É como se o universo estivesse piscando sem parar. É uma boa analogia. E a física de partículas se dedica a entender as regras dessa dança subatômica. O modelo padrão, por exemplo, é a nossa melhor teoria até agora para descrever o comportamento dessas partículas, as interações entre elas. É como um manual de instruções do universo explicando como a matéria se organiza. Mas se a gente já tem esse manual, qual é o mistério da matéria escura que o Rovelli menciona? Ótima pergunta. O modelo padrão, apesar de ser super bem sucedido, ele ainda não consegue explicar tudo. A matéria escura é um exemplo disso. Os astrônomos observam efeitos gravitacionais que indicam a presença de uma enorme quantidade de matéria que a gente simplesmente não consegue ver. Isso é um fantasma cósmico. Exatamente. É. Ela não emite luz, não interage com a matéria normal, mas a gente sabe que ela está lá influenciando a dança das galáxias com a gravidade dela. E o modelo padrão, por enquanto, não tem a resposta para esse enigma. Ou seja, ainda tem muito a ser descoberto nesse universo, né? Que legal. Mas mudando um pouco de assunto, o Rovelli nos leva para a quinta lição, do Grande Espaço, onde ele fala dessa busca pela unificação da relatividade geral e da mecânica quântica. Nossa, isso parece bem complicado. É um dos maiores desafios da física teórica. A relatividade geral do Einstein descreve o universo em grande escala, com curvatura do espaço-tempo e tudo mais. Já a mecânica quântica reina no mundo subatômico, com suas partículas que são ondas que são partículas. E o problema é que elas não conversam muito bem, né? Exato. É como tentar encaixar peça de quebra-cabeça diferente. Aí entra a busca pela gravidade quântica, uma teoria que unifique essas duas visões. E uma das candidatas mais promissoras é a gravidade quântica em laços, ou Loop Quantum Gravity em inglês. E como essa tal de Loop Quantum Gravity tenta unificar tudo? Ela propõe que o espaço-tempo, em vez de ser um tecido liso e contínuo, como Einstein imaginava, seria formado por minúsculos grãos, como se fossem pixels. Esses átomos de espaço, chamados de loops, se conectam e interagem, formando a trama da realidade. Nossa, então o espaço-tempo seria tipo um bordado cósmico. É uma ótima imagem, e o mais radical é que, nessa teoria, o tempo não é algo fundamental, mas emerge da interação entre esses loops. Espera, o tempo não existe. Calma. Ele existe, mas não da forma como a gente costuma pensar. Nessa teoria, o tempo não é um rio que flui de forma independente, mas uma consequência da dança quântica dos loops. É como se o tempo fosse um ritmo que emerge dessa coreografia cósmica. Caramba, essa Loop Quantum Gravity bagunça tudo o que a gente achava que sabia sobre o universo. Mas é justamente isso que torna a física tão fascinante. Ela nos desafia a questionar nossas certezas e a expandir a nossa visão de mundo. É verdade. E o Rovelli ainda fala da estrela de Planck, que seria tipo um super buraco negro. E sobre o Big Bang como um Big Bounce, um grande ricochete de um universo anterior. Nossa, é muita informação. Realmente é uma viagem alucinante. E ainda tem mais. Na próxima parte a gente vai explorar a natureza do tempo, o calor dos buracos negros e o nosso lugar nesse universo extraordinário. Mal posso esperar. De volta para a última ponte da nossa expedição pelo universo de 7 breves lições de física com Carlo Rovelli. A gente já desvendou a relatividade, a mecânica quântica, explorou a vastidão do cosmos e até mergulhou na estrutura granular do espaço-tempo. Ufa! Mas agora, na sexta lição, o Rovelli resolve falar sobre o tempo. O tempo é um daqueles conceitos que a gente acha que domina, mas na verdade é cheio de nuances e paradoxos, principalmente quando a gente observa pelas lentes da física moderna. É verdade, a gente vive o tempo no dia a dia, mas raramente para pensar sobre o que ele realmente é, né? Tipo, ele flui sempre para frente, é igual em todo o universo. Na física clássica, o tempo era visto como um rio que corria de forma constante e universal, mas aí veio Einstein com a relatividade. E mostrou que o tempo é relativo. A percepção dele muda dependendo da velocidade do observador.
E a mecânica quântica adiciona mais uma camada de complexidade, né? Sugerindo que o tempo em escalas subatômicas pode ser granular e até emergente. Granular. Tipo, o tempo seria dividido em pedacinhos. E emergente. O que isso significa? É como se o tempo, em vez de ser uma entidade fundamental, fosse uma consequência de algo mais básico. Lembra da Loop Quantum Gravity, onde o espaço-tempo é formado por loops. Sim. Então, alguns físicos acreditam que o tempo emerge da interação entre esses loops, como um ritmo que surge de uma dança. Nossa, essa ideia é muito doida. Mas e o que o calor tem a ver com o tempo? O Rovelli junta esses dois conceitos na sexta lição, né? Exatamente. Ele nos leva de volta ao século XIX com os trabalhos de Boltzmann, que revolucionou a termodinâmica, mostrando que o calor não é um fluido misterioso, mas sim o resultado do movimento aleatório de átomos e moléculas. Então o calor é só as moléculas se agitando. Em essência, sim. E o Boltzmann conectou o calor à probabilidade. O calor flui de um corpo quente para o corpo frio porque é estatisticamente mais provável que as moléculas do corpo quente, que estão mais agitadas, transfiram energia para as moléculas do corpo frio. E como isso se relaciona com o tempo? Aí que entra a sacada genial do Boltzmann. Ele percebeu que a seta do tempo, a direção em que o tempo flui, está ligada ao aumento da entropia, que é a medida da desordem de um sistema. Entropia. Tipo, bagunça. Exatamente. A entropia do universo tende a aumentar. As coisas tendem a ficar mais desordenadas com o tempo. É como se o tempo fosse uma flecha que aponta para a direção do caos crescente. Mas e o agora? Yeah. Se o tempo é só uma medida da desordem, o que significa dizer que algo existe agora? Essa é uma das grandes questões da física e da filosofia. A natureza do presente, do agora, é um mistério que intriga pensadores há séculos. E o Rovelli não nos dá respostas prontas, mas nos convida a contemplar esse enigma, a expandir nossos horizontes mentais. Acho que a gente precisa se acostumar com a ideia de que nem tudo tem uma resposta fácil, né? Mas falando em mistérios, chegamos à conclusão. Nós, onde o Rovelli nos traz de volta para nossa própria experiência nesse universo maluco que a física descreve. Depois dessa viagem alucinante pela física moderna, é natural se perguntar qual é o nosso lugar nesse cosmos de partículas, campos, espaço-tempo curvo, tempo emergente. Pois é. A gente é só um amontoado de átomos regidos pelas leis da física ou tem algo mais? O Rovelli argumenta que, apesar de sermos parte da natureza, a gente não é só um robô programado, né? Somos seres conscientes, capazes de sentir, pensar, amar, sonhar, questionar. E essa capacidade de se maravilhar com o universo, de buscar conhecimento, é o que nos torna humanos, né? Com certeza. Somos frutos de bilhões de anos de evolução, herdeiros de um legado cósmico. Mas também somos únicos, cada um com suas experiências, memórias, sonhos, né? E essa individualidade, essa singularidade é o que nos torna especiais. É como se a gente fosse um microcosmo dentro do macrocosmo. E o nosso cérebro, com seus bilhões de neurônios, seria tipo um universo em miniatura. Exatamente. E o Rovelli conclui com uma mensagem de esperança e humildade. A gente é parte do universo e o universo é parte da gente. Somos feitos da mesma poeira de estrelas que forma as galáxias e tudo que existe. E essa conexão profunda nos convida a celebrar a vida, buscar conhecimento, proteger nosso planeta. Que final inspirador. Que jornada incrível a gente fez com o Rovelli. Acho que nunca mais vou olhar para o céu do mesmo jeito. É isso que a física faz com a gente. Amplia nossa visão de mundo e nos faz questionar tudo. E espero que vocês, ouvintes, tenham curtido essa imersão no mundo da física moderna. E se você ficou com alguma dúvida, ou se a sua mente explodiu com tanta informação, compartilhe com a gente nos comentários. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um mergulho profundo em outro tema fascinante. Até a próxima. Valeu, pessoal!